Quem tem dificuldade na hora de focar? Vai lá, faz o foco, crava, sente que cravou o foco, aí olha na câmera, a foto está desfocada. Quem já passou por isso ou quem passa por isso, comenta aí para mim saber se vocês estão tendo esse tipo de problema ou se não estão. Eu vou fazer alguns resumos aqui sobre os principais problemas, tá? Que os fotógrafos cometem na hora de executar o foco, e aí por isso tem a falta de nitidez. Aí eu vou ajudar vocês a solucionar esses problemas, tá? Coisas que funcionaram comigo e que eu melhorei 100% meu foco, porque eu também passei por tudo isso, dificuldade na hora de focar. Gente, que raiva quando eu ia para a sessão, fazia aquela foto linda, luz linda, composição linda, uma mega produção. E eu gosto muito de foto com grande angular, foto que eu vou pegar a paisagem, que eu vou compor, né? O meu cenário, a minha produção ali, e faço aquela foto produzida mostrando a história do local, junto com a história do cliente. Eu amo fazer esse tipo de composição. E aí, para ver na câmera é ainda mais difícil, né? Quando a gente faz uma foto grande angular, é mais difícil ainda a gente ver na câmera se ela está 100% focada. Às vezes a gente tem que estar o zoom, aproximar para a gente conseguir ver o foco. Aí, às vezes, a gente vai ver só quando a gente chega em casa, descarregar as fotos. Aí, no computador, quando a gente dá aquele zoom doido para tratar a foto, para postar, para enviar para o cliente também. Aí, na hora que a gente dá aquele zoom, o foco não estava cravado, né? Às vezes o foco estava no fundo, o foco estava mais abaixo, mas não estava cravado no olho, na linha dos olhos. E aí a gente não teve o foco perfeito. Aí eu quase morria de raiva. Foi aí que eu fui buscando informações, que eu fui estudando e fui tentando, fazendo até eu conseguir cravar o foco. Hoje, as minhas fotos, o foco é cravadinho. É claro que, gente, sempre vai ter situações em uma ou outra, principalmente situações que o flare tá forte, né? Tá vindo uma luz de contraluz muito forte em direção da nossa lente, é mais difícil vou ensinar isso para vocês agora, é mais difícil de conseguir focar em áreas de luz também, né? Situações, eu gosto muito de foto noturna, quem me acompanha aí de pertinho sabe que eu faço muitas fotos noturnas. Foto noturna é mais difícil também da gente conseguir aquele foco perfeito, né? Então, uma vez ou outra tem aquela perca de foto, com toda certeza sempre vai ter, mas existem maneiras de a gente otimizar o foco e a gente perder pouquíssimas fotos, tá? Fazendo aí com que a gente melhore também a nitidez das nossas fotos. Então, como melhorar o foco e ter mais nitidez nas fotos, tá? O primeiro erro, que eu acho que acontece muito, assim, é super comum, principalmente para quem está começando, até quem já está aí, né, há um tempo atuando na fotografia pode cometer esses erros também, mas geralmente quem está começando não sabe desses macetes iniciais. Que para a gente focar, a gente precisa, quando ele vai focar, o fotógrafo iniciante, ele vai focar, ele pega a câmera, clica com o botão, né? Geralmente as câmeras DSLR, o botão de clicar já é junto com o botão de foco, já vem, né? Já vem configurado dessa maneira. Então clica o botão de foco, não espera um momento de fazer o meio clique, ele já clica o botão de clicar a foto e aperta até o final. Clica e aperta até o final. Não dá tempo do motor de foco focar, não dá tempo do meio clique focar. Qual que é o jeito certo? Você vai dar meio clique e depois você termina de clicar. Dá meio clique e depois termina de clicar. Geralmente, os fotógrafos iniciantes não tem maldade ainda, né, desse meio clique, aí pega o botão como o botão de foco. É o mesmo botão do botão de clicar, já pega o botão do foco. Deixa eu só pegar minha câmera que fica melhor para fazer. Aí já pega o botãozinho aqui, né? O botão de clique é o mesmo de botão do foco. Já vem configurado assim, tanto na Canon quanto na Nikon, tá? Esse botão de foco. Aperta, ó. Se eu apertar tudo de uma vez, não dá tempo de focar, né? O motor vai ficar buscando, o motor do foco vai ficar buscando o foco e nem sempre dá tempo de focar. É onde a gente tem muita perca de foto, tá? Aí qual que é o jeito certo? A gente aperta só um pouquinho, escuta o barulhinho, se o barulhinho estiver ativado, eu gosto de deixar o meu ativado, né? Não é recomendado para fotografia de newborn, tirando isso, eu gosto de deixar ligado o barulhinho de foco. Aí eu aperto um pouquinho e depois eu termino de apertar. Olha aqui a posição do meu dedo, aperto um pouquinho, escutei meu barulhinho certificando o foco e termino de apertar. Outra coisa, gente, a maioria, quando está começando, não sabe que a gente precisa de uma área de contraste para fazer a foto. Chega no ambiente, independente se tá ali uma área totalmente branca, totalmente bege, totalmente preta,
vai fazer, já sai clicando na foto. Só que o foco, gente, a gente precisa de uma área de contraste, ele vê tudo em uma única cor, monocromático. Então, a gente precisa de uma área de contraste para ele ter a separação de onde ele está focando, né? Como se ele visse tudo preto e branco, ele não vê colorido como a gente vê. Então, como ele vê preto e branco, ele precisa de áreas de contraste, áreas mais escuras, áreas mais claras, para ele ter identificação de onde ele vai focar. Então, se a gente chega no ambiente e pega uma parede toda branca, ou uma parede toda bege, ou por que é difícil focar no escuro de noite? Porque geralmente está tudo escuro, né? Então não tem essa divisão da parte mais clara para a parte mais escura. Vocês já devem ter ouvido falar, ou se não ouviu, vou falar aqui para vocês, para procurar focar na área dos olhos, tá? Por quê? A área dos olhos a gente tem a parte branca e tem a parte preta. Então a gente clica, a gente posiciona lá nosso botãozinho do foco, né? O nosso enquadramento do foco, o quadradinho do foco. A gente coloca lá o quadradinho do foco na área dos olhos. Então, ali tem uma área de contraste, parte branca, parte preta. Aí já fica mais fácil de cravar o foco, e aí tá na região do rosto. Então, eu não, por exemplo, aqui ou aqui, eu sempre coloco aqui na região dos meus olhos. Ou você tá numa área totalmente escura. Aí tem uma luz, você tá usando, aproveitando alguma luz ambiente, ou tá usando uma luz de LED, e essa luz tá refletindo mais um pouco mais aqui abaixo, né? Ou às vezes um pouco aqui assim, você sempre vai colocar o seu foco onde você vê que tá com uma entrada de luz maior, porque a iluminação vai te ajudar também na hora de cravar o foco, mas sempre buscando a região do rosto, tá? Porque se eu estiver usando uma abertura muito grande, aí eu coloco o foco, por exemplo, aqui, né? A distância, às vezes, que dá dessa parte com a separação que até chegar no rosto, pode ser que desfoca também a questão do rosto, né? Esse espaçamento pode ser que dê um desfoque. Então, é sempre bom você procurar focar nas áreas mais próximas do rosto, tá? O rosto da pessoa, lá onde você tá tudo escuro, não tem área de contraste perto do rosto, mas tá uma iluminação aqui assim, beleza, você aumenta só um pouquinho o seu diafragma, você busca ali a referência de onde tem a iluminação, ou tem uma parte mais clara, que vai estar dando esse contraste, ou mais clara, ou mais escura, né? Buscar as áreas de contraste, e aí aumenta um pouquinho o seu diafragma, e aí você vai conseguir uma foto focada também, tá? Lembrando que se você estiver usando o diafragma muito grande, muito aberto, as possibilidades de a gente ter o desfoque são maiores, tá? A linha de foco ela é dada em uma linha reta, então um pouquinho que eu vou para frente ou um pouquinho que eu vou para trás, se a minha abertura do diafragma estiver muito grande, vai desfocar com muita facilidade. Então, o que acontece aí da galera o tempo inteiro falar comigo, Amanda, eu fui fotografar família, saiu todo mundo desfocado. Eu fui fotografar evento, saiu todo mundo desfocado, tá? Isso acontece com muita frequência. O que você vai fazer? Você vai aumentar, você vai fechar o seu diafragma, tá? Deixar ele mais fechado, usar aí 4:5, 5:6, porque aí, mesmo que as pessoas estejam um pouquinho distantes uma da outra, o foco vai ficar cravado em todas elas, né? Você vai estar usando a abertura do seu diafragma mais fechada. Então, mesmo que a gente oscila, vai um pouquinho para trás ou vai um pouquinho para frente, a gente ainda vai conseguir pegar as pessoas focadas. Às vezes a gente inicia, a gente está acostumado a fotografar só uma pessoa. Ou em estúdio, ou em área externa, a gente fotografa só uma pessoa. Aí, de repente, apareceu aquele trabalho onde vai ter mais pessoas. Pode ser um aniversário, pode ser um batizado, pode ser cerimônia. E aí tem muitas pessoas envolvidas. Aí você tá acostumada a usar uma abertura muito grande, né? Para você pegar o fundo mais desfocado. E aí, na hora de fotografar mais pessoas, você clica, tem uma mais para frente, outra mais para trás. Aí você clica na que tá da frente, a de trás fica desfocada. Aí você percebe na hora. Aí você coloca o foco na que tá na de trás, a da frente fica desfocada. Então, a abertura do seu diafragma também vai estar interferindo nessa linha de foco, tá? Porque aí se você aumenta, fecha mais o seu diafragma, essa linha vai aumentar e aí você consegue pegar mais pessoas focadas ali no mesmo plano. Então, isso vai funcionar para eventos, para fotografias de família, tá? A não ser que seu objetivo seja, eu estou fotografando uma mãe e um bebê. O meu objetivo é realmente pegar o meu foco principal no bebê e eu quero o rostinho da mãe mais embaçado, mais desfocado, né? Para trazer, tipo, um segundo plano mesmo, né? E a história ali, o foco central, eu quero no bebê. Aí tá tudo bem. Mas se esse não for seu objetivo, evite usar aberturas pequenas, porque isso aí também vai melhorar muito no seu foco, tá? Falou
que vai fazer foto mais do que uma pessoa, você coloca aí 4, 5, 5, 6 para cima, para você garantir também o seu foco cravado e mais nitidez nas suas fotos. Outra dica que eu tenho que falar para vocês sobre a questão da nitidez. A abertura do diafragma está ligada também na nitidez da sua foto, tá? Quanto mais, às vezes, a gente busca muito o fundo desfocado, aí a gente está buscando a nitidez na foto e às vezes não consegue. Eu coloquei lá um 8 na minha câmera, na minha lente, na minha câmera, aí eu coloquei um 2 e aí eu não consigo. Eu tô com aquele fundo desfocado, aquele fundo bonito, mas eu não tô com aquela nitidez, né? Aquela nitidez na minha foto. Mesmo eu cravei o foco, eu vi que tá focado, eu vi que o olho tá focado, mas eu percebo falta de nitidez. Aberturas grandes é mais difícil de trazer nitidez mesmo. Aí, quando a gente quer o fundo muito desfocado e a gente quer muita nitidez, tem como a gente aplicar filtros de nitidez na hora de pós-processar as fotos, tá bom? E o filtro que eu mais recomendo, que eu mais amo na hora de pós-processar as fotos, anotem aí, papel e caneta, é autofrequência, tá? A gente vai aplicar ele através do Adobe Photoshop, autofrequência. A gente vai pôr opções de mesclagem linear, mais ou menos 1.2, 1.3. Aí a gente vai matar aí a nitidez das nossas fotos, tá? Quando a gente quer aquele fundo super mega desfocado e a gente quer muita nitidez no rosto, já que a maioria das vezes a gente não consegue as duas coisas. Se o foco é possível recuperar no pós-processamento? Olha, recuperar, não. A gente recupera quase tudo numa fotografia, principalmente se a gente fotografar em RAW, tá? Porque aí é um arquivo cru que nos permite trabalhar altas luzes e altas sombras, tá? Então, assim, ou seja, áreas de muito contraste, a gente consegue controlar tudo. Cor, luz, matiz, a gente consegue tudo. Mas o foco a gente consegue melhorar, tá? Recuperar, não. Se sua foto sair 100% desfocada, é uma foto que está eliminada. Por isso que eu sempre falo, se você tem que, entre escolher o foco ou o fundo desfocado, vai pelo foco. O fundo desfocado, até isso a gente consegue colocar na pós-produção. Eu não recomendo, tá? Porque eu gosto de ensinar fotografia, a arte de fotografar direto da câmera. O pós-processamento é importante? Super! Né? Mas é para a gente dar aquela finalização. É como se a gente fizesse a obra de arte ali direto da câmera e na hora do pós-processamento a gente vem colocar a nossa assinatura. Né? A gente vem passar um verniz, a gente vem jogar um glitter, é mais ou menos assim, para ter a nossa identidade fotográfica ali em questão de cores, de acabamento, né? A gente vem e faz a finalização colocando a nossa arte numa moldura. Eu vejo pós-processamento assim, sabe? Como uma finalização. Mas não a gente criar, né? Eu ensino vocês, eu gosto de ensinar fotografia pronta direto da câmera e o pós-processamento para a gente fazer a finalização, deixar a obra de arte ainda mais bonita. Então, foco, resumindo, ele não tem como recuperar, tem como melhorar, a gente consegue trazer mais nitidez, mas recuperar a foto do zero, aí não tem como. Outra dica super top que eu aprendi e eu utilizo até hoje. Eu aprendi no início que eu estava aprendendo sobre fotografia e eu utilizo até hoje, tá? Principalmente se a área estiver escura, se eu tiver com pouco contraste ali para procurar o meu foco, o que que eu faço? Eu olho, eu aperto o meu botão, faço meio clique para pegar o foco, puxo o ar, solto o ar. Assim que eu soltei o ar, eu clico. Né? A gente ganha muito mais estabilidade. Então, principalmente se estiver usando uma abertura grande, para eu não fazer isso aqui, ou eu estou no casamento, eu estou muito nervosa, eu estou tremendo um pouquinho e tal. Puxo, solto. Inspiro, respiro. Terminei de respirar, clico. Gente, quando eu aprendi isso, num estudo que eu estava fazendo, um treinamento que eu estava fazendo, era sobre fotografia de casamento, eu pensei assim, ai, nossa, que dica mais idiota. Aí eu comecei a utilizar. Quando eu comecei a utilizar, eu melhorei muito o foco das minhas fotos, né? Uma dica, assim, que a gente não bota fé. Outra coisa, evite contra-luz, tá? Efeito, a não ser que você queira realmente fazer uma silhueta, né, é do seu objetivo ali, você tá pegando um recorte ali na pessoa, né, separação do seu cliente, do seu clique do fundo, aí você precisa mesmo, né, desse contra-luz. Mas sempre que tiver muita luz atrás e pouca luz na frente, o que que vai acontecer? Também você vai ter, a câmera vai ter dificuldade de focar, tá? Então, você tem que evitar esse tipo de iluminação forte vindo de trás e o seu primeiro plano estando mais escuro.
tá bom? Que ela também vai ter dificuldade de focar. Por quê? A luz tá muito forte atrás, ela tá vendo tudo branco. E aqui ela tá vendo tudo preto. Então, ela vai se confundir tanto atrás quanto na frente. Então, nesses casos, é bom a gente usar uma luz de preenchimento, tá? Para ajudar a gente nessa recuperação de foco. Ou então, quando eu tô clicando à noite, o que que eu faço? Eu já deixo uma lanterna no meu bolso, no meu kit, na minha mochila. Sempre tem uma lanterna, né? Minha lanterna é como se fosse meu flash. Ela sempre tá comigo. Tanto que um dia acabou a luz aqui em casa, ela que me salvou, porque tava no meu kitzinho junto com os meus equipamentos. Já fica lá. Por quê? Em áreas de pouca luz, eu sempre utilizo ela. Até em lugares com sol, porque às vezes eu tô fazendo umas fotografias de dia, mas eu fui para uma área de contraste porque eu quero pegar aquela luz linda do sol, recortando a modelo, separando ela do fundo. Mas aí o que acontece? Aqui fica muito escuro, aí a câmera fica com dificuldade de focar. Né? Tá sem entrada de luz para ter o contraste. Aqui ela tá vendo tudo preto, atrás ela tá vendo tudo branco, preto no branco. Aí fica com dificuldade de focar. Aí eu pego a lanterninha, coloco ali no rosto da modelo, peguei o meu ponto de foco central, coloquei, meio clique, foquei. Tiro a lanterna, apago a lanterna, termino de clicar. Aí o foco também fica cravadinho. Né? Então, quando a gente entende o porquê que o foco tem essas dificuldades de focar, que a gente tem que procurar áreas de contraste, evitar áreas que não tem contraste, como a nossa câmera enxerga tudo, não é como a gente enxerga, aí fica mais fácil de a gente entender, né? O tipo, é como se fosse a iluminação, né? Quando a gente começa a entender de iluminação, a gente não fica presa em preciso de flash, preciso de LED, eu sou fotógrafo flash, sou fotógrafo do LED, sou fotógrafo da luz natural. Não, a gente não precisa de se rotular assim. Por quê? A gente pode ser tudo isso, a gente entende a iluminação, entende a poesia da luz. Então, independente do que a gente vá fazer, né, a gente pode escolher se a gente quer usar LED, flash, luz natural. Você não precisa de ficar rotulado ali sempre no mesmo tipo de iluminação, né? Não tem necessidade. O foco é mais ou menos a mesma coisa. A partir do momento que você entende como ele funciona, não só o foco, gente, os 3 pilares, tudo relacionado à fotografia. Quando a gente entende a base, né? Realmente os pilares, como funcionam, a gente não fica engessado, né? Não é um Ctrl+C, um Ctrl+V. A gente sabe aplicar a técnica certa na hora certa, no momento certo. Né? E é claro que isso tudo não é da noite para o dia, mas aí é um dia de cada vez, é por isso que eu dou sempre as dicas de clica muito, né? Quanto mais você clicar, melhor você vai ficar. Se você fizer uma foto por dia, em 30 dias você vai ter feito 30 fotos, você vai ter treinado 30 vezes. Ali já vai ter diminuído muitas dúvidas que você tinha, muitas dificuldades que você não vai ter mais, né? Então a prática leva à perfeição. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Tem um botãozinho na câmera, nas DSLR, tá? Tanto Canon quanto na Nikon. É um botãozinho que fica atrás da câmera. Esse botãozinho, geralmente não, ele sempre tá escrito AE-L e AF-L. Então, é AEL, AFL, tá? Em Canon e Nikon. E aí, você vai ativar dentro da configuração de controles, tá? Dentro da configuração de controles, você vai, para quem é Nikon, eu sei até falar aqui onde que é, câmerazinha, tá? Controle, câmerazinha, você vai descer até o lapisinho e F de controles. Para quem é Canon, eu não sei falar essa parte da configuração, mas é só você achar aí a parte do controle de foco, tá? Dentro da configuração da sua câmera. Mas eu sei que o menu é o Q, então você vai no Q, que eu anotei aqui para falar com vocês para ficar mais fácil. Depois você vai lá na câmerazinha, geralmente fica no finalzinho assim, da parte ali do controle, uma câmerazinha, você vai ativar ela, que vai definir as funções da câmera, e aí você vai marcar a opção lá de foco, a opção que vai estar no meio, um pontinho, vai estar tipo um parêntese e um pontinho no meio, tá bom? Para você entrar aí nessas configurações. E aí você vai acionar a opção AF ON. Você vai deixar essa opção acionada. Quando você acionar essa opção, em vez do seu foco ser no botão da frente de clicar, deixa eu deixar esse flashzinho ativado, senão toda hora vai ficar saindo. Em vez de você clicar pelo botão da frente de clicar, você vai clicar por esse botãozinho aqui de trás. Amanda, e qual que é a diferença? Por que isso vai melhorar a qualidade do meu foco? Por quê? Como muita gente tem dificuldade aqui, ó, eu apertei meio clique, reenquadro a minha foto e termino o clique, né? Quando eu vou enquadrar e focar de forma normal. Eu apertei aqui meu ponto de foco, reenquadrei, cliquei. Beleza.
Às vezes, gente, no momento em que eu reenquadro, se eu tiro o dedo um pouquinho do botão, ele perde o foco. Aí ele já vai, manda o foco lá para trás, manda o foco para o lado. Por quê? Eu tirei o botão, ele perdeu a referência. Então, é muito fácil a gente perder o foco aqui. A gente clica, né? Principalmente quando tem experiência. Depois a gente vai criando experiência, aí tudo vai ficando mais fácil. Mas até ter experiência é muito fácil de perder o foco. Peguei o foco, reenquadrei, cliquei. Quando a gente está focando com o botão de trás da câmera, né, ele tá separado, a função é totalmente diferente. O da frente vai clicar e o de trás vai focar. O da frente vai clicar e o de trás vai focar. Então, são 2 dedos diferentes. Eu não preciso de apertar, segurar, terminei de clicar. Não preciso. E olha que legal. Quando eu clico uma vez no botão, ele vai funcionar como AFS, ou One Shot, foco simples. Se eu seguro no botão e pressiono ele, continuo segurando ele, ele funciona como AFC, ou então observo na câmera, que é o foco contínuo. Então, eu posso pressionar, mantenho o dedo pressionado e sair clicando na minha foto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, pressionei, clico. E no foco simples, eu aperto só uma vez, pegou o foco. Eu clico, saio, posso mover e tal, o foco não sai, entendeu? E clico. Então, às vezes vai te ajudar a ter mais facilidade aí de você ter o foco cravado, porque você não fica tendo que recentralizar, né? Recompor a foto. Peguei o foco, recompus, cliquei. Peguei o foco, recompus, cliquei. Então, isso aí pode ser de grande ajuda para você também. Pode ser decisivo aí para você melhorar o seu foco também e você ter mais nitidez nas fotos. Só mais uma coisa sobre nitidez que eu falei que ia falar também. Gente, nitidez não tem nada a ver com a câmera, tá? E na maioria das vezes, o que interfere diretamente na nitidez? Iluminação. Procure ambientes de luz. Se eu tiver luz no rosto, eu vou ter uma foto mais focada, automaticamente mais nítida, porque a luz traz foco, a luz traz nitidez. Luz. Em segundo lugar, lente vai estar interferindo diretamente na nitidez das suas fotos. Quanto mais clara for minha lente, mais nítida geralmente ela é. Tem a ver com a própria construção das lentes com os espelhos. Mais nítida ela é. E terceiro lugar que vai ficar a câmera. Então, para de achar aí que a nitidez está ligada com a sua câmera, que não tá. Ela tá lá em último lugar. É até mais fácil a gente recuperar a nitidez, né, usando filtros de nitidez no pós-processamento do que trocando de câmera. Só para você ter ideia, a câmera está em último lugar na hora de interferir diretamente na nitidez, na qualidade das suas fotos, no foco. Iluminação tem tudo a ver. Iluminação vai interferir no seu foco. Evite focar em áreas de pouco contraste, procure áreas de mais contraste e áreas de mais luz. Automaticamente você vai ter mais foco, mais precisão no foco e mais nitidez. A mesma coisa funciona para você ter nitidez. Se tem mais luz, mais iluminação, você vai ter mais nitidez. Evite fotografar em lugares escuros, né? Pode fotografar em lugar escuro? Pode, mas aí leva uma lanterna, um LED. A área que você vai focar, você precisa de luz. Isso aí está totalmente ligado à nitidez. Segundo fator, lente. Terceiro, câmera. Então, a câmera está lá em último lugar, tá? O que ajuda a recuperar? Depois desses, é o pós-processamento. A gente consegue não recuperar, gente, melhorar. Desculpa, melhorar. Recuperar, a gente não recupera. Mas a gente consegue melhorar a nitidez no pós-processamento. Beleza? Então, agora a gente fechou aqui as nossas master, super, hiper, mega dicas de como melhorar o foco e como melhorar a nitidez. A galera aí me pergunta muito, né? Realmente é uma dificuldade da maioria de quem está começando, principalmente quem já está aí na área também. E é isso. Beijos, fiquem com Deus.